Olá, podem me chamar de Tadori. Eu vim fazendo esse desenho aqui porque eu tava brincando com uma amiga e durante a brincadeira eu chamei ela de Messias Mental Quântico. E eu fiquei pensando no que essa frase poderia se tornar. E foi bem na hora, como se fosse um estalo, eu tive a ideia de fazer um desenho. Bem, então, eu esbocei esse desenho antes num papel, eu tava vendo essa ideia, eu só tive realmente as palavras e pensei, poxa, isso poderia ser alguma coisa interessante. E quando eu tava trazendo isso pro papel devagarzinho, eu vi que não tava com detalhe suficiente, não tava de uma forma tão agradável quanto eu poderia fazer. E recentemente tenho assistido muito vídeo do Buzz, e o Buzz ele faz alguns detalhes que eu achei bem interessante, como fazer um sombreamento simples, arredondar algumas pontas ou melhorar o contexto do traço mesmo. E aí foi coisas que eu tentei aplicar mais arranchura, mais traço, tentar, como ele diz, encher o desenho de sujeirinhas. E eu gostei até do resultado, eu achei bem legal. O desenho ele teve uma cara diferente, uma personalidade que normalmente eu não faço. Isso tem me ajudado bastante na mesa, deixa meu traço diferente, deixa ele mais solto, deixa ele mais confortável. E bem, um amigo meu, no último vídeo, comentou: Lucas, eu gostei muito da sua conversa, do que você falou no vídeo, do desenho, mas eu queria que você tivesse dito um pouco mais das coisas que você fez, tipo, por que você fez daquele jeito, explicar mais o contexto do seu desenho pra você, a sua visão. E assim, eu confesso que foi um desafio bem grande pensar o que eu faria. Então eu comecei a desenhar uma moça e eu pensei, tentar fazer ela da forma talvez um pouco mais angelical, como se fosse um símbolo religioso ou algo do tipo. E pela ideia mental, eu lembrei do símbolo da justiça, que normalmente é a balança, mas muitas vezes é acompanhada de uma moça com os olhos vendados, porque é visto que a justiça tem que ser imparcial. Então eu tentei colocar a faixa no rosto dela mostrando isso, o lado imparcial das coisas. Se vocês repararem, na faixa dela tem alguns símbolos e um rasgo. Isso é meio que para mostrar também que esse senso de imparcialidade nem sempre totalmente completo, por ser o símbolo divino. E a parte que eu tentei encaixar o quântico, talvez foi a mais complexa para mim, porque você sabe o que é quântico? Bem, pode-se dizer que quântico é mais ou menos tudo aquilo que tem mais de uma resposta. Por exemplo, se você pensar a lâmpada, ela tem um estado aceso e apagado. Se você encaixar um conversor, ela tem mais de um estado. Pode-se dizer que quântico ele usa números fatoriais para conseguir avançar sua quantidade de resultados a partir do que ele tem. E já com esse motivo, eu sempre fui meio encucado com isso. Eu coloquei o 0 fatorial tatuado no peito dela, justamente porque 0 fatorial é igual a 1 e, assim, eu entendo por quê. É porque a conta refeita de trás para frente realmente bate o resultado. Se você pegar 5 fatorial e for sempre voltando a conta, desfazendo ela até chegar a 0, o 0 ele dá realmente o resultado de 1. Mas não faz sentido você não ter nada e ter uma possibilidade sem não ter nada. Isso pra mim é um paradoxo, por isso eu já coloquei como símbolo de uma física quântica. E física quântica pra mim sempre foi um pouco complicado, eu não conheço muita coisa, mas eu ouvi uma frase uma vez que eu achei bem interessante. Um cientista que pesquisava o assunto disse: se você ouviu sobre física quântica e não ficou surpreendido, então você não entendeu. Eu provavelmente vou estar deixando aqui em cima o cardzinho com um vídeo do Átila. Vocês devem ter visto bastante ele na quarentena explicando sobre muitas coisas. Ele é formado em biologia, mas ele também explica em alguns vídeos muito interessantes a respeito da física quântica. Eu vou estar deixando aqui ou no final do vídeo. E para simbolizar essa parte quântica, eu coloquei também o gato de Schrödinger, que é a ideia de que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto você não abre a caixa e não prova que uma das duas realidades é real.
E eu coloquei o objeto de quarta dimensão, Tesseract, que é esse outro cubo na mão dela. Mas no caso eu coloquei 2 Tesseracts cruzados, né, só para simbolizar mesmo a complexidade da ação. Bem, e por mais que não seja quântico, eu coloquei um disfarce bem pequeno na bandana dela, que é EMC ao quadrado, que é a ideia de Einstein, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Bom, isso não é quântico, acredito eu, porque é uma fórmula de uma resposta exata. Então, é uma resposta única. As possibilidades com isso talvez seja. E essa parte do cabelo dela, eu tive essa ideia em cima do último desenho que eu fiz. O último desenho que eu fiz, eu tentei dar o efeito 3D, colocando a linha I azul em vermelho e depois distorcendo um pouco a distância dos dois. E aí eu pensei nessa ideia em aplicar só no cabelo dela e ficou bem bacana. Eu gostei bastante do resultado. E bem, acredito que essa foi a composição desse desenho. Foram coisas assim do meu entendimento que eu fui levantando, fui colocando. E digo pra você que eu gostei. Gostei de fazer isso. Gostei de misturar todos esses temas. Foi bem interessante, tipo, o desafio que isso trouxe. E foi bem gostoso desenhar também. Aliás, vou ver se no finalzinho do vídeo eu deixo também um cardzinho pro canal do Buzz. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas eu achei muito interessante o traço dele, o desenho, o jeito que ele interpreta e leva a isso. Bem, se você viu até aqui, muito obrigado. Até mais.